O corpo, de fato, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível, o espiritual e o divino. Foi criado para transferir para a realidade visível do mundo o mistério oculto desde a eternidade, em Deus, e assim ser sinal dele. Este é o mistério da verdade e do amor, o mistério da vida divina, da qual o homem participa realmente. Boa noite a todos. Quero acolher a cada um que participa conosco desse curso de Teologia do Corpo. Quero, no início desta formação, deste curso, quero me apresentar. Eu me chamo Padre Clédson, sou natural de Salvador e sou membro da comunidade católica Shalom há 18 anos. Vou completar agora em setembro 19 anos de pertença à comunidade. Há quase 6 anos atrás, eu me tornei sacerdote, né? Fui ordenado sacerdote. E um dos temas que sempre mais tocava no meu coração, inclusive foi a conclusão do meu curso de teologia. Eu desenvolvi, né, o tema da teologia do corpo. Então, a conclusão do meu TCC foi justamente sobre esse tema, a antropologia de João Paulo II. Então, eu queria compartilhar com vocês, queria dividir com vocês, através dessa série de temas que nós iremos aprofundar durante esses dias. Eu quero aprofundar justamente essa graça que Deus me deu de poder mergulhar. Naquele momento, eu estava me introduzindo no tema, e acredito que após 6 anos, não somente estudando o tema, mas principalmente vivendo o tema na minha pastoral como sacerdote, eu acredito que Deus foi me dando também uma compreensão mais profunda da teologia do corpo, e isso se deve, ao meu ver, justamente ao sacramento da confissão, às direções espirituais. Então, quando me preparava para apresentar a monografia, eu já compreendia que através daquele tema, eu estaria também me preparando para o meu ministério. Então, aqui fiz uma pequena introdução para vocês do que me levou a realizar este curso. Só um detalhe importante, que eu estava me preparando para aplicar esse curso aqui na missão que eu faço parte, a missão de Belém. Mas diante da pandemia, e nesse tempo de quarentena, Deus foi colocando no meu coração que eu poderia também dividir essa riqueza com outras pessoas, de outras comunidades, de outras paróquias, enfim, trazer um pouco da reflexão da teologia do corpo para que outros irmãos pudessem ter acesso e aprofundar esse tema, porque, claro, a gente vai fazê-lo de modo introdutório aqui. Então, antes de começarmos, vamos rezar, pedindo o auxílio do Espírito Santo sobre nós, pedindo que a luz do Espírito Santo possa nos conduzir, nos orientar, o Espírito possa dilatar o nosso coração, para que assim mergulhemos naquilo que Deus quer para nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis
com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua divina consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa Senhora, Rainha da Paz, dai-nos a paz. Nossa Senhora de Nazaré, rogai por nós. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, queridos irmãos, nós estamos dando início ao nosso curso de Teologia do Corpo. Então, nós iniciamos com este momento de oração. Nós queremos acolher a todos os que participam deste curso, todas as pessoas que fazem parte deste curso. Nós queremos acolher a você que se inscreveu para participar desse curso da Teologia do Corpo. Já quero dizer para vocês da importância que de fato, para uma melhor participação no curso, a importância de você sempre se inscrever no link. E, claro, também convidar outras pessoas para também se inscreverem no link. Passar o link não é tão interessante, porque a gente vai estar interagindo com vocês. Eu preciso muito do contato de vocês, do e-mail de vocês, para que a gente possa interagir. E eu vou estar trazendo perguntas que vocês vão me fazer no final de cada noite de curso. Eu vou trazer as reflexões que vocês vão trazer, e também eu vou escutar um pouco do testemunho de vocês. Então, é muito importante a gente interagir. Faz parte da proposta do curso, essa interação entre nós. Estou aqui tentando abrir para a gente passar algumas informações para vocês. Então, nós vamos agora falar um pouco... passa aí... a gente vai colocar agora algumas artes para que vocês possam acompanhar aí no slide de vocês o cronograma. Pronto. Vocês estão vendo o cronograma? Vocês estão vendo aí o cronograma do nosso curso. Nós estamos hoje fazendo essa introdução à teologia do corpo. Então, o tema da nossa formação hoje é o tema base sobre o tema da ideologia do corpo e a apresentação de qual é o objetivo a ser tratado, porque, na verdade, o tema da teologia do corpo é um tema muito amplo. E a gente, claro, precisa ter um enfoque, a gente precisa determinar o que nós queremos através desse curso. Durante esse período, eu percebo que tem muitas pessoas realizando o curso sobre esse tema. E, graças a Deus, esses cursos que estão sendo aplicados vão favorecer muito para que a gente, no contato com esses cursos, a gente vá aprofundando aspectos distintos, porque cada pessoa que vai aplicar o curso vai dá-lo a partir de uma perspectiva. Daqui a pouco eu vou dizer para vocês a perspectiva do curso, tá certo? Vou trabalhar com vocês a perspectiva do curso. O enfoque que quero dar a este curso. O segundo dia, e aqui eu queria já pedir para que vocês se organizassem, porque a gente tinha colocado no calendário que o segundo dia seria no dia 6/5. O tema seria Teologia do Corpo, o tema será, de fato, Teologia do Corpo e os Jovens, o valor da castidade, amor versus luxúria. Só que eu queria que vocês guardassem
essa mudança de dia. Seria numa quarta-feira, como hoje, vai ser na terça-feira. Então, não será mais no dia 6, será no dia 5, tá certo? Guardem essa informação. Então, na próxima semana, a continuação do nosso curso não vai acontecer na quarta, vai acontecer na terça-feira, no mesmo horário. A terceira formação é uma formação específica para noivos. Então, se vocês também conhecem pessoas que estão se preparando para o noivado, seria muito importante que vocês também convidassem essas pessoas para fazer o curso, tá certo? E o tema do curso será Dom de Si. O quarto dia, nós vamos desenvolver o tema Teologia do Corpo para consagrados religiosos. Aí, qualquer pessoa que pertença a um carisma na igreja pode participar, membros de comunidades novas, membros religiosos, enfim, ou você que talvez queira trilhar um caminho de discernimento vocacional para um determinado carisma, o tema vai estar também dentro dessa perspectiva. O tema será significado esponsal do corpo. E o quinto dia, teologia do corpo para casais. Meu corpo feito para o amor. Então, para esse último dia, nós vamos desenvolver o tema para casais. Então, nós vamos agora, vocês viram agora o cronograma, vamos passar para o primeiro dia, o tema do primeiro dia. Então, o primeiro dia, enquanto a nossa produção aqui está colocando o primeiro dia, eu vou passar aqui para vocês. E, claro, assim, não poderia deixar de acolher a todos os que estão participando. Eu não sei aqui quantas pessoas estão participando. 218. Tem 218 pessoas participando desse curso. Então, não sei de qual paróquia que você faz parte, mas eu quero acolher você que faz parte de uma paróquia, de uma comunidade nova, você que faz parte da comunidade aqui de Belém, ou que faz parte da obra aqui de Belém, ou de outra missão da comunidade. Então, a todos vocês, a minha saudação. Na verdade, me alegro, porque o objetivo desse curso era justamente alcançar o maior número de pessoas, para que vocês multipliquem esse tema. Nós iremos, vocês que fizeram a inscrição para o curso, nós vamos propor depois do curso, por isso que esse curso ele é introdutório, e todos os temas nós vamos abordá-lo a partir de uma perspectiva introdutória. Nós iremos aprofundar esse curso justamente quando nós retornarmos para as nossas atividades no Shalom, quando, com a graça de Deus, passar esse tempo que nós estamos vivendo de pandemia, nós iremos realizar um curso no nosso Centro de Evangelização de São Brás, e aí você pode participar lá nesse curso, a gente vai poder desenvolver melhor, a gente vai entrar em contato com vocês para que assim vocês possam se inscrever para esse curso. E a nossa proposta também é depois fazermos um curso, não somente um curso, mas um retiro fechado, para a gente mergulhar ainda mais na teologia do corpo, para a gente poder rezar com os temas, para a gente fazer momentos de meditação de deserto com as catequeses, de adoração ao Santíssimo Sacramento. Vai ser um retiro maravilhoso. Então, já peço para que você se organize, claro, nesse contato que nós estamos fazendo com vocês nos grupos do WhatsApp, por isso que é importante que você faça parte, é importante que você sinalize se você deseja participar desses cursos conosco. Uma outra coisa importante é que esse curso é gratuito, mas nós estamos fazendo o levantamento dos livros que vocês colocaram como livros que vocês gostariam de depois adquirir. Então, a gente está fazendo o levantamento desses livros. Então, para você que mora em Belém, se você assim quiser, a gente quer fazer o levantamento desses livros para, quando retornarmos, a gente pode comprar o livro e repassar para você. Nós que temos aqui no nosso centro uma livraria, então a gente vai fazer, podemos fazer o pedido desses livros, e claro, vai ser uma forma também de você ajudar a comunidade. Então, vamos agora para o nosso tema, tá certo? Então, como disse, nesse primeiro dia, nós vamos fazer uma introdução
sobre a teologia do corpo. Vocês estão aí acompanhando, introdução às bases sobre o tema teologia do corpo. Só que eu queria, antes de iniciar a introdução propriamente dita, antes de começar a falar das bases, eu queria falar sobre a nossa perspectiva. A gente tem um objetivo. Como eu disse para vocês, todas as pessoas que tratam desse tema da teologia do corpo, tratam a partir de um enfoque. Qual é o enfoque que nós queremos dar? O enfoque que nós queremos dar é o enfoque da teologia do corpo enquanto pedagogia do corpo. Aqui quero dizer uma coisa importante, tá certo? Na construção desse curso, você vai ser fundamental. Então, nós vamos usar um método. Qual é o método que nós vamos usar? Talvez você nunca tenha escutado esse termo, talvez esse é um palavrão para você, talvez, mas nós vamos usar um método chamado andragogia. O que é a andragogia? A andragogia é um estudo para pessoas adultas. Na verdade, um método de ensino para pessoas adultas. Então, tudo aquilo que nós vamos estar falando aqui vai ser construído a partir daquilo que vocês vão nos dar de respostas, tá certo? Eu não estou construindo um curso a partir simplesmente de conceitos pré-estabelecidos. Poderia fazer isso, mas eu quero contar com a sua participação. Então, você vai nos ajudar com as perguntas, você vai nos ajudar com o feedback, escrevendo depois de cada curso, você vai receber depois de cada curso um pequeno resumo e um direcionamento que nós vamos dar para você durante a semana estudar. A gente vai passar para vocês algumas catequeses que nós vamos estudar aqui e nós queremos que você nos dê o feedback, os textos bíblicos, para que assim vocês nos dando o feedback, a gente possa construir o novo tema, tá certo? Então, é fundamental a participação de vocês. Então, estou falando aqui da andragogia, que é o método que nós vamos usar para chegarmos a um objetivo. Então, todos os temas nós iremos tratar a partir da pedagogia do corpo. Vocês estão vendo aí uma arte. Queria que vocês acompanhassem a leitura dessa arte. Vou pegar aqui o texto das catequeses. Então, aí vocês estão vendo, teologia do corpo é uma pedagogia do corpo. Então, eu quero ler para vocês uma das catequeses que o Papa desenvolveu. Essa catequese aconteceu na quarta-feira, 8 de abril de 1981. Depois a gente vai entrar mais explicando para vocês como surgiram as catequeses, né? Mas eu queria aqui para vocês compreenderem um pouquinho da perspectiva que eu vou dar ao curso, tá certo? Então, vocês podem acompanhar o que eu vou falar agora, tá aí para vocês também no vídeo. Eu vou ler aqui para vocês. Se o apelo de Cristo ao coração humano, e ainda antes, a sua referência ao princípio, nos consentem construir, ou pelo menos esboçar, uma antropologia, que podemos chamar teologia do corpo, tal teologia é, ao mesmo tempo, pedagogia. Preste atenção. Tal teologia do corpo, também conhecida como antropologia, depois a gente vai explicar um pouco o que significa isso, antropologia. Tal teologia é, ao mesmo tempo, pedagogia. A pedagogia tende a educar o homem, pondo diante dele as exigências, motivando-as e indicando os caminhos que levam às realizações delas. Os enunciados de Cristo têm também este fim. São enunciados pedagógicos. Então, a nossa abordagem sobre a teologia do corpo será uma abordagem a partir dessa perspectiva, da pedagogia do corpo. A gente já compreendeu que, a partir da própria catequese, e é uma definição que a gente compreende com muita tranquilidade, a pedagogia
tende a educar o homem. A teologia do corpo, na verdade, ela, dentro desse contexto de redenção do corpo, porque depois que Jesus derramou o seu sangue por nós, na cruz, ele já nos deu, quando nós recebemos o batismo, ali começa para nós a vida eterna, ele já nos deu as graças para que nós pudéssemos viver esse tempo novo, para que nós pudéssemos viver essa obra de redenção, a redenção do corpo. Claro, essa obra de redenção, como nós vamos ver nas catequeses, ela vai se realizar de modo pleno quando chegar o momento do nosso encontro com Deus, na ressurreição do último dia. Então, agora, Deus nos dá o nosso corpo como uma tarefa, nos dá como a teologia do corpo como uma tarefa a ser vivida na nossa vida. Vamos lá, vamos agora aprofundar um pouquinho desses temas, tá certo? Então, alguns conceitos importantes. O Papa João Paulo II, quando ele ainda, na época que ele era arcebispo da Cracóvia, ele estava desenvolvendo um livro, ele estava escrevendo um livro, e justamente o nome do livro que ele estava escrevendo era Homem e Mulher o Criou. Então, ele estava já preparando, né, um livro que depois, quando ele se tornou pontífice, ele colocou o livro dentro de um processo catequético. Por isso que nós afirmamos, nós dizemos que as catequeses, essas catequeses da teologia do corpo, elas, na verdade, são o primeiro esforço catequético, né? O primeiro esforço catequético do Papa João Paulo II. Então, a partir de setembro de 79 até novembro de 84, ele desenvolveu. Portanto, foram 5 anos que ele foi desenvolvendo essas catequeses, foi desenvolvendo, foi aprofundando, e a gente vai perceber, a gente vai depois aprofundando as catequeses, vai perceber que é próprio da linguagem do Papa João Paulo II, é próprio da sua linguagem, ele como que ia aprofundando os conceitos. Os conceitos vão sendo aprofundados. Então, depois que você leu aquela catequese, ele aprofunda o conceito. Na próxima catequese, ele retoma aquele conceito e aprofunda ainda mais aquele conceito. Então, é interessantíssimo a gente ir folheando. Futuramente, a gente vai ter contato com essas catequeses, e a gente vai perceber, é evidente que é uma catequese que tem um conteúdo muito complexo. Por isso que essas catequeses, demorou um pouco de serem estudadas. E foi justamente nos Estados Unidos que começou por isso existem alguns estudiosos que talvez a gente já teve acesso ou adquiriu algum livro, ou tem algum livro desses estudiosos, como Christoph West, tem o Jason Evert, são 2 autores que desenvolvem esse tema e fazem um trabalho belíssimo sobre a teologia do corpo. A gente vai também utilizar um pouco da linguagem desses autores, para que assim vocês possam compreender bem o tema da teologia do corpo. Então, vocês estão vendo aí que a gente está apresentando agora, se puder aumentar, para a gente poder fazer a leitura, seria importante. Agora a gente está apresentando um pouco das catequeses,
nós vamos falar agora um pouco das catequeses. Antes de tocar no tema da catequese, eu quero falar das correntes também. As correntes que influenciaram o Papa. Não é o objetivo aqui a gente falar, tecer comentários sobre isso, porque isso aí pode ser para um futuro estudo mais aprofundado. Mas é importante que a gente compreenda que o Papa, na época João Paulo II, já mesmo quando ele era professor na Polônia, ele foi aprofundando o conhecimento, seu conhecimento da filosofia e depois também a influência que a sua teologia teve em correntes. E em relação a isso, a gente percebe que o Papa João Paulo II, ele realmente conseguiu harmonizar diversas correntes que, de repente, a gente pode perceber que existem um verdadeiro antagonismo sobre essas correntes. O Papa foi como que harmonizando essas correntes. Aqui a gente quer citar o personalismo tomista. No caso, é evidente que a Igreja foi profundamente influenciada por Tomás de Aquino, também a visão de pessoa de Tomás de Aquino. Então, o Papa se baseou na doutrina tomista. Uma outra corrente que o Papa se serviu para desenvolver o tema da teologia do corpo, a fenomenologia de Scheler. Então, foi muito importante essa corrente filosófica, principalmente no que diz respeito à questão da experiência, do olhar para as realidades, e a partir dessas realidades, as realidades internas, compreender o homem. E aqui a gente entende que é interessante isso, porque a teologia católica, ela parte daquilo que é objetivo, ela não parte de coisas subjetivas. A fenomenologia, ela é algo subjetivo. Porém, é interessante que o Papa ele vai abordar a fenomenologia, claro, considerando aqueles elementos que são importantes para não simplesmente pensar as realidades a partir do subjetivo, do subjetivismo, ou da percepção de cada um, mas encontrar aquilo que faz parte da essência de todo ser humano. Por isso que a gente diz que a antropologia, que brota, né, essa teologia do corpo, a visão que o Papa tem, ela é uma visão muito profunda, porque ela compreende que não são simplesmente aspectos subjetivos a partir de fora, mas realidades que fazem parte do nosso interior. Então, eu olho para dentro, e dentro eu encontro essa relação com aquilo que é objetivo. Não sei se você compreendeu, mas de qualquer forma você pode depois... Fenomenologia de quem? De Scheler. Fenomenologia de Scheler. Uma outra coisa importante claro que a base da reflexão do Papa João Paulo II são as Sagradas Escrituras. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre os textos sagrados. São as Sagradas Escrituras. O Papa vai partir também das Sagradas Escrituras. E, claro, toda a riqueza da doutrina católica. O Papa, ele se serve da doutrina católica. Vai apresentar uma antropologia que traz novidades, mas ele vai se servir de toda a riqueza da doutrina católica. Então, aqui são correntes e existem outras, aqui a gente não é o objetivo, a gente está tratando dessas questões, depois a gente pode falar melhor sobre isso quando alguém tiver alguma questão a aprofundar mais por e-mail. Porém, eu queria só passar essas ideias iniciais para vocês. Agora nós vamos falar sobre as catequeses. As catequeses do Papa, vou trazer aqui para vocês as catequeses do Papa. Então, vocês estão vendo aí as catequeses. Então,
nós vamos mostrar para vocês um pouco sobre os ciclos, falar um pouquinho sobre os ciclos que são desenvolvidos. São 6 ciclos desenvolvidos no livro, né, nas catequeses do Papa. Então, são 129 catequeses distribuídas em 6 ciclos. Tá certo? Então, fundamental a gente compreender. Esses 6 ciclos, eles, na verdade, reúnem as catequeses que serão temas que vão se unificando. Então, vou aqui dar um exemplo para vocês. Os 3 primeiros ciclos, vocês estão vendo aí o ciclo princípio, é o primeiro ciclo, 23, são 23 catequeses nesse primeiro ciclo. No segundo ciclo, a redenção do corpo, são 40 catequeses, é o ciclo mais longo das catequeses. O terceiro ciclo, a ressurreição da carne. Aqui eu queria fazer ponderar algo que eu acredito que seja importante. Esses 3 primeiros ciclos, eles, e também algumas catequeses do quarto ciclo, que vai falar sobre a virgindade cristã, são 13 catequeses. Esses 3 primeiros ciclos, o tema do princípio, a redenção do coração e a ressurreição da carne, eles fazem parte do que nós chamamos antropologia adequada, ou antropologia integral. Então, nesses primeiros 3 ciclos, o Papa, durante as catequeses, vai desenvolvendo a antropologia. Antropologia significa o estudo do homem. A antropologia, que a gente poderia dizer é uma antropologia bíblica, porque o Papa parte das Sagradas Escrituras, vai usar filosofia, vai usar a teologia, vai usar todas essas correntes como escopo, como base, porém, ele parte dos textos sagrados. Parte dos textos sagrados e desenvolve estes temas a partir, né, de uma linguagem que se serve da filosofia e da teologia. A gente entende, vai identificando nas catequeses expressões que o Papa usa, cunhadas de filosofia e, claro, de teologia. Ele vai desenvolver uma teologia, uma antropologia teológica. Tá certo? Tá dando para entender? Estou falando muito rápido. Espero que não esteja falando muito rápido, que você possa estar compreendendo bem. Então, esses 3 primeiros ciclos tratam do homem pré-histórico, a pré-história teológica dos homens, no princípio. Depois a gente vai entrar nisso. Depois, nós vamos escutar um segundo ciclo que fala sobre a redenção do coração. Aqui já é o homem. Aqui já fala do homem naquilo que diz respeito após o pecado original, após a perda da integridade, né, da justiça original, o homem que, depois do pecado, se afastou de Deus, foi redimido pela cruz de Cristo, mas traz dentro de si as concupiscências. Então, o homem concupiscente, né, o homem concupiscente. E, por fim, a ressurreição da carne, que trata. Por isso que eu disse que aqui existe uma antropologia. Esses textos, eles desenvolvem uma antropologia, porque fala o homem na sua criação, no seu processo de redenção e no estágio último, na ressurreição final. Tá certo? Na escatologia. O homem na escatologia. O homem que é remido por Cristo e depois, quando chegar o momento da ressurreição final, estará na presença de Deus com o seu corpo espiritualizado, né? Participará da felicidade divina.
Acredito que, no primeiro momento, a gente está tocando em alguns pontos, pode parecer um pouquinho complicado esses pontos, e é importante o feedback de vocês, mas não se preocupem que os temas que iremos aprofundar, a gente não vai estar tocando tanto nesses aspectos, não. Aqui é mais uma introdução para que vocês possam ter um conhecimento de base, tá certo? Então, se vocês estiverem tendo dificuldade, é importante também ir falando aqui que a gente vai também interagindo. Então, agora eu queria ler para vocês o texto. Pode passar aí. Sim, a gente estava falando aqui, né, da virgindade cristã, que tem 13 ciclos, o matrimônio cristão, que tem 31 catequeses, e o último, amor e fecundidade, onde o Papa João Paulo II retoma a Humanae Vitae, né? É uma encíclica que foi escrita pelo Papa Paulo VI. Então, depois a gente vai tocar mais nesses assuntos, claro, dirigir esses assuntos para os públicos que são específicos, né? Então, vamos agora conversar um pouco sobre o tema introdutório, né, da teologia do corpo. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia, é bom você estar sempre com a Bíblia, tá certo? Então, esteja com a sua Bíblia aí do lado, porque esse texto que nós vamos ler agora é um texto que é fundamental para a gente compreender a teologia do corpo. É desse texto que procede todo o diálogo de Jesus com os seus interlocutores, que são os fariseus, e, claro, todos os homens na história, todos nós, cada um de nós, tá certo? Vamos lá. A gente colocou aí uma frase, porque a gente está falando sobre a antropologia. A teologia do corpo é uma antropologia integral do homem, a verdade sobre o homem. O que significa isso? Significa dizer que nós estamos falando aqui do homem enquanto matéria, enquanto espírito, enquanto psique, né? O homem que é físico, corpo, o homem que é espiritual, alma, e o homem também psíquico. Então, nós precisamos compreender bem essa realidade sobre o homem. Não podemos nunca pensar o homem a partir de uma perspectiva somente. Nós vamos estar falando de uma teologia do corpo, e o Papa João Paulo II fala sobre isso. Quando ele está falando de uma teologia do corpo, o corpo é a expressão do ser, a expressão da pessoa. Então, quando nós falamos do corpo, nós estamos falando da pessoa na sua totalidade, na sua integralidade, tá certo? O corpo que expressa aquilo que nós somos. O corpo que expressa o que nós somos. Então, vamos passar para o texto de Mateus. Eu estou aqui tentando ser um pouquinho mais rápido, não tecendo muito aqui comentários, porque é uma introdução, depois a gente vai entrar nisso, em alguns aspectos. Eu até peço perdão aos padres que estão participando, se estão participando, padres e teólogos, porque, infelizmente, ou felizmente, tem praticamente 90% das pessoas que estão acompanhando esse curso, 95% das pessoas que estão acompanhando esse curso, são pessoas que têm uma base ou outra do tema. Então, pouquíssimas pessoas, e talvez você, padre, que está participando agora desse curso, pouquíssimas pessoas têm um conhecimento mais vasto sobre o tema. Então, a gente está preferindo abordá-lo de um modo muito mais simplificado. Então, a gente pede um pouco perdão, mas você pode, como disse, contribuir e dar o feedback para a gente, para algum detalhe, alguma parte que a gente não desenvolveu, algum aspecto que também você achava importante e que a gente não comentou. Então, o texto que é a base de toda a reflexão é o texto de Mateus 18. Vocês sabem que existe também um texto paralelo de Marcos 10, 2, que trata do tema do divórcio. Eu vou ler aqui o texto e vocês acompanham, tá certo? Quando Jesus terminou esse discurso,
transferiu-se da Galiléia para a Judéia, do outro lado do Jordão. Seguia uma multidão imensa, e aí ele os curava. Aproximaram-se alguns fariseus, e para o porem à prova, lhe perguntaram: pode alguém repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que no princípio o Criador os fez homem? Da nossa proposta de fazer um curso online ao vivo, né? Poderíamos gravar e não teríamos esse problema, mas a gente quis fazer assim para justamente ter a interação de vocês. Pronto, então nós vamos começar, mesmo que ainda não estou vendo aqui a câmera, mas de qualquer forma, vamos começar porque o áudio já está disponível. Então vamos lá. Não sei se quando caiu, nós estávamos no texto de Mateus, tá certo? Dever de casa para todos. Importante que a gente depois faça a leitura tanto de Mateus quanto de Marcos. Marcos 10. Então, vou ler novamente aqui para a gente comentar esse texto. Quando Jesus terminou esse discurso, transferiu-se da Galiléia para a Judéia, do outro lado do Jordão. Seguiu uma multidão imensa e a ele os curava. Aproximaram-se alguns fariseus e, para o porem à prova, lhe perguntaram: pode alguém repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse: por isso um homem deixa seus pais, junta-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Replicaram-lhe: então, por que Moisés mandou dar-lhe ato de divórcio ao repudiá-la? Respondeu Jesus: por vosso caráter inflexível. Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas no princípio não era assim. Eu vos digo que quem repudia sua mulher, se não for em caso de concubinato, e se casa com outra, comete adultério. E aquele que se casa com a divorciada, comete adultério. Os discípulos lhe dizem: se essa é a condição do marido com a mulher, é melhor não casar-se. Ele lhes disse: nem todos aceitam essa solução, a não ser os que recebem tal dom. Pois há eunucos que são assim de nascença, há os castrados pelos homens e há os que se castraram pelo reinado de Deus. Aquele que pode com isso, que o aceite. Então, nós vamos pegar, o nosso objetivo aqui não é explicitar esse capítulo. O nosso objetivo aqui é compreender a resposta que Jesus deu para aqueles homens que o interrogaram, tá certo? Então, um detalhe importante, eu queria que vocês anotassem. Vocês podem anotar aí, Deuteronômio 24, 1:4. A pergunta que os fariseus fazem a Jesus, ela tem por base Deuteronômio 24, 1:4. Diz assim o livro do Deuteronômio: se alguém se casa com uma mulher e em seguida ela lhe desagrada, pois descobre nela algo vergonhoso, escreve-lhe ata de divórcio, a entrega e a expulsa de casa. E ela sai de casa e se casa com outro. E o segundo também a detesta. Escreve-lhe ata de divórcio, a entrega e a expulsa de casa. Ou se o segundo marido morre, o primeiro marido que a despediu não poderá casar outra vez com ela, pois está contaminada. Seria uma abominação diante do Senhor. Não lances um pecado sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará como herança. Então, esse era o texto base para a questão proposta pelos fariseus a Jesus. Então, eles estão partindo de uma lei mosaica, estão partindo de um texto realmente que existe, um texto do Antigo Testamento, porém, Jesus não discute com eles a partir dessa perspectiva. Jesus não vai entrar na casuística, não vai entrar nas realidades que podem ser conversadas, discutidas sobre o divórcio, se é certo ou errado. Jesus não entra nesse aspecto. Jesus não discute com eles isso. O que Jesus convida os seus interlocutores e nos convida também é a gente compreender qual era o projeto de Deus quando criou o homem.
aqui está a questão fundamental. Então, Jesus, diante da pergunta que os fariseus fazem, Jesus diz assim: não lestes que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse por isso: o homem deixa seus pais, junta-se à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, aqui está um detalhe fundamental para a nossa compreensão das catequeses do Papa. Então, essa resposta que Jesus dá, e depois Jesus vai continuar, a partir do versículo 8, Jesus vai dizer que Moisés criou essa lei justamente por causa da dureza que existia no coração dos homens. Na minha tradução, que é Peregrino, diz, por vosso caráter inflexível. Foi por isso que Moisés criou essa lei. Porém, Jesus convida os homens a olharem, não a partir dessa lei mosaica, mas a partir do princípio, como Deus pensou o matrimônio, como Deus refletiu como Deus orientou, né, na verdade, o que Deus orientou, qual foi a lei divina que Deus estabeleceu e que é a base de qualquer reflexão nossa. É a base da nossa reflexão, a lei de Deus, a lei divina. Mateus, melhor dizendo, Jesus, no livro de Mateus, convida os seus interlocutores a refletir sobre isso a partir do princípio. É o que nós faremos agora, tá certo? Nós iremos agora para o livro do Gênesis. O livro do Gênesis na verdade, os 2 primeiros capítulos vão tratar das palavras de Jesus. Jesus convida os homens a irem ao princípio. O que diz o livro do Gênesis? No início do Gênesis, nós temos 2 capítulos que falam sobre a criação. Então, o primeiro capítulo que fala sobre a criação, quando vocês pegarem as catequeses do Papa, vocês vão perceber isso. O Papa vai começar na primeira catequese que ele escreveu. Deixa eu abrir aqui para passar para vocês bem direitinho. A gente vai passar essa catequese para vocês esses dias, né? Eu não sei se dá para passar hoje, mas nós vamos passar para o e-mail de vocês para que vocês possam também ler essas catequeses. Então, a primeira abordagem, a primeira catequese fala sobre o colóquio com Cristo sobre os fundamentos da família. Foi o que nós acabamos de dizer, e o Papa vai falar justamente desse relato, vai começar com esse relato que nós acabamos de dialogar, a gente passou para vocês esse texto de Mateus. Depois o Papa vai falar a segunda catequese, o Papa vai justamente falar a segunda e a terceira. O Papa vai falar na segunda sobre a primeira narração da criação, e ele vai dizer que essa primeira narração da criação, ela traz uma definição objetiva do homem. A segunda narração da criação, ela vai apresentar o homem a partir da sua subjetividade. Isso é muito importante a gente entender. Então, no primeiro capítulo de Gênesis, esse primeiro capítulo, é um texto que nós falamos, isso aí é apenas um dado, não precisa você conhecer com profundidade sobre isso, mas vou falar aqui só para que você saiba. Esse primeiro texto de Gênesis, na verdade, ele foi escrito depois do segundo. Isso é um dado importante, só para que vocês compreendam. Esse primeiro texto aqui é um texto que tem um desenvolvimento teológico dele é muito mais profundo. Então, aqui a gente vai perceber quem escreveu esse texto. O Papa, inclusive, vai citar isso, que é uma tradição
sacerdotal, foi escrita por sacerdotes, e também tem uma base eloísta, né? Elohim, né? Então, assim, a gente vai perceber, e é uma diferença, porque o primeiro texto é uma tradição eloísta, e o segundo texto, que na verdade foi o primeiro texto a ser escrito, ela é uma tradição javista. Você vai encontrar lá o texto, em alguns momentos do texto, o termo Iavé. É um detalhe, tá certo? Só para a gente compreender. Mas o que significa uma definição objetiva? O que significa uma definição objetiva? Significa que nesse texto, a abordagem da criação, do primeiro texto da criação, tem elementos que são importantes para a gente compreender e que Jesus já fala, inclusive, quando cita o princípio, naquele texto de Mateus que nós conversamos. Então, o que esse texto traz de interessante? A gente já conhece esse texto, ele fala da criação, de todo o processo, da criação, né? Deus que vai criando todas as coisas e vai percebendo a bondade em tudo aquilo que ele cria, e que depois, o último, né, por fim, o autor bíblico mostra que Deus cria o homem, é o ápice da criação, né? O homem é o ápice da criação, então Deus cria todas as coisas para o homem. E no final do relato bíblico vai dizer que tudo aquilo que Deus criou é bom, mas no final, quando vai falar do homem, vai dizer que é muito bom. Então, né, o homem criado por Deus, imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é um aspecto importantíssimo. O homem é imagem e semelhança de Deus. Isso aqui é um aspecto importante para a gente compreender. O que significa dizer que o homem é a imagem e semelhança de Deus? A gente poderia falar entre outras questões, mas aqui quero apenas trazer um aspecto que acredito que seja importante. Imagem e semelhança de Deus é que o homem é pessoa. Deus é pessoa, né? É um só Deus em três pessoas. E o homem foi criado por Deus, de todas as coisas que foram criadas, somente o homem foi criado para uma relação, para uma alteridade, para uma relação. O homem foi criado por Deus para se relacionar com Deus. Depois a gente vai perceber que também Deus cria, no capítulo 2, nós vamos perceber que depois Deus vai criar também a mulher. Nesse relato, nesse primeiro relato, quando fala da criação do homem, está falando da criação do ser humano, não simplesmente do homem, de Adão. Está falando do ser humano. Homem e mulher os criou. Tá certo? Homem e mulher os criou. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto. Tá aí, vocês estão vendo, Gênesis, capítulo 1, e esse capítulo 1 vai até o capítulo 2, versículo 4. Então, esse aqui é o texto que a gente depois, em casa, vai poder mergulhar melhor nesse texto. Então, no versículo 27, e Deus criou o homem à sua imagem, o ser humano, né? A imagem de Deus o criou. E aqui fala essa realidade distinta, homem e mulher os criou, né? No versículo 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que se movem sobre a terra. É interessante que aqui a gente já consegue compreender que Deus criando os nossos primeiros pais, Adão e Eva, logo após, no versículo 28, vai falar justamente da procriação. É interessante isso. Vai falar da diferença sexual, homem e mulher. Então, aqui é um aspecto interessante, né? O homem e a mulher,
que são diferentes. A diferença sexual, e essa diferença sexual que existe entre o homem e a mulher é para justamente que, através do matrimônio, através dessa relação de comunhão entre eles possam encher a terra, né? Aí entra esse aspecto da procriação. Por isso que depois o Papa vai dizer que nós não podemos separar a dimensão unitiva da dimensão procriativa. Depois a gente explica melhor isso, mas só para vocês entenderem que já no início das Sagradas Escrituras existe um texto que fala sobre a relação, a comunhão, né? A comunhão no sentido aqui do amor conjugal, do ato conjugal, que também a gente pode entender que o ato conjugal, essa relação entre o homem e a mulher, de certa forma, preste atenção no que eu vou dizer, de certa forma, reproduz aquilo que existe no céu. Em que sentido? Claro que no céu, né, a trindade não é sexuada, né? Mas na trindade existe esse intercâmbio de amor, esse intercâmbio de oferta, que o pai faz ao filho, o filho recebe o pai, se devolve ao pai, e desse intercâmbio de amor entre o pai e o filho é justamente o Espírito Santo, né? Então, o amor vivido, essa doação recíproca, esse dar e receber do pai ao filho, gera o Espírito. Então, assim como também, a gente pode fazer essa analogia aí, o Papa vai fazer também essa analogia, é justamente da relação de um homem e de uma mulher que surge uma vida, que surge, né, um novo ser, né? Então, o homem e a mulher participam integralmente do surgimento de um novo ser, né? É Deus o Criador, mas o homem e a mulher participam desse ato criador de Deus. Então, a gente viu aqui um pouco, né, claro que são detalhes, né, do capítulo 1 e 2, perdão, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 4. Agora nós vamos ver do capítulo 2, versículo 5 a 25. Na verdade, a gente vai dar um passo além. A gente vai ver também os versículos do 2, do capítulo 2, 5 a 4, 1. Tá certo? A gente não vai ler o texto todo, mas só para a gente entender que esses textos, o capítulo 3 e o capítulo 4, o início do capítulo 4, estão em profunda relação com o capítulo 2, tá certo? Então, eu disse para vocês que o Papa, na Teologia do Corpo, nas primeiras catequeses, define que o capítulo 1 da criação, ele tem uma linguagem mais objetiva. O capítulo 2 tem uma linguagem mais subjetiva. E a gente vai perceber que no capítulo 2, o homem vai estar dialogando, inclusive. No capítulo 2, capítulo 3, como disse, até o capítulo 4. O homem vai estar dialogando, o homem vai estar se revelando. Aqui a gente consegue compreender já aspectos psicológicos do homem. O homem se relaciona. Então, o texto é diferente. Deus vai criar o homem do barro, vai soprar o espírito, aquele homem vai surgir, e depois a gente vai perceber que esse homem vai estar diante do criado, e diante do criado, esse homem, ele vai se sentir sozinho. Aqui é um detalhe interessante. Deus cria o homem. Vamos ler aqui, vamos ler o capítulo 2 para a gente identificar um pouquinho desses comentários que eu estou fazendo aqui, tá certo? Então vamos lá. A partir do versículo 5. Quando o Senhor Deus fez a terra e o céu, não havia ainda arbustos na terra, nem brotava erva no campo, porque o Senhor Deus não havia enviado chuva à terra, nem havia homem que cultivasse o campo e abrisse na terra uma fonte para regar a superfície do campo. Então o Senhor Deus modelou o homem da argila do solo,
soprou alento de vida em seu nariz e o homem se transformou em um ser vivo. Acabei de explicar um pouco sobre isso, né? O homem que é feito da argila, né? Uma linguagem completamente diferente do que nós escutamos no primeiro texto, né? Uma linguagem até mesmo que a gente compreende como muito mais rupestre, uma linguagem muito antiga, né? A gente consegue identificar um pouco que a linguagem já é uma linguagem diferente, não tão, entre aspas, teológica como o primeiro texto. Mas vamos continuar aqui a leitura. O Senhor Deus plantou um parque em Éden, no Oriente, e nele colocou o homem que havia modelado. O Senhor Deus fez brotar no solo todo tipo de árvores formosas de ver e boas de comer. Além disso, a árvore da vida no meio do parque e a árvore de conhecer o bem e o mal. Em Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro se chama Pison e rodeia todo o território de Évila, onde há ouro. O ouro do país é de qualidade. Há também ali âmbar e onix. O segundo rio se chama Gueon e rodeia toda a Núbia. O terceiro se chama Tigre e corre no leste da Síria. O quarto é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no parque de Éden para que o guardasse e o cultivasse. O Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas não comas da árvore de conhecer o bem e o mal, porque no dia em que dela comeres, terás de morrer. O Senhor Deus disse a si mesmo: não é bom que o homem esteja só. Aqui é muito interessante, porque Deus cria o homem, coloca o homem nesse jardim, dá todas as possibilidades do homem se realizar. O homem tem diante de si toda a criação. Só que Deus percebe que o homem está só, que é um detalhe muito importante na teologia do corpo. A gente não vai entrar tanto na explicação desses temas, mas aqui fala justamente de uma experiência que a gente retira do texto. Vocês se recordam que eu falei da fenomenologia? Então, nós estamos agora fazendo... É como se a gente agora estivéssemos tentando mergulhar nesses aspectos do texto, né? Então, a gente percebe que o homem... E Deus percebeu que o homem estava só. Então, aqui é o tema da solidão original, né? O homem está só diante da criação. O que Deus faz, vendo que o homem está só? Então, o Senhor modelou de argila todas... Vou fazer para ele um auxiliar que lhe corresponda. A princípio, Deus, ele fala dessa auxiliar que corresponderá ao homem. A partir do versículo 19, o versículo vai falar que Deus vai criando, né, as feras selvagens, da argila, os pássaros do céu, vai apresentando, né, os animais ao homem para ver o nome que ele lhes daria. E cada ser vivo teria o nome que o homem lhe desse. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, aos pássaros do céu e às feras selvagens, mas não encontrou auxiliar que lhe correspondia. Então o Senhor Deus lançou sobre o homem um sono profundo e o homem adormeceu. Aqui é um detalhe interessante. Então, Deus coloca o homem diante da criação. E o que é que acontece? O que é que vai acontecer? O homem ver tudo aquilo que Deus criou, mas o homem ainda não consegue identificar na criação alguém que possa o auxiliar. Um detalhe interessante aqui é a gente perceber esse aspecto do homem enquanto um ser feito para a relação. Os animais não eram capazes de dar ao homem essa interação que o homem tinha necessidade. Então, Deus percebe que o homem, todas as coisas que foram criadas são diferentes do homem, né? Então, o homem precisa de alguém que, ao mesmo tempo, é diferente e que o complemente.
mas ao mesmo tempo que é semelhante. Alguém que é semelhante a ele e que é diferente dele. Então, Deus vai criar a mulher. E para criar a mulher, o que Deus faz? Deus faz o homem adormecer, e o relato é interessante. Esse relato de Gênesis, que é um relato tão antigo, eu queria dizer uma coisa para vocês que é muito interessante. Às vezes a gente escuta, não é o tema nosso, né, mas a gente escuta feministas que pegam as Sagradas Escrituras para manipular as Sagradas Escrituras e passar uma impressão que as Sagradas Escrituras, elas têm uma linguagem machista, mas é tão interessante que a interpretação desse texto é muito interessante. Porque o que é que Deus faz? Deus faz com que o homem, ele adormeça, um sono profundo. Deus tira a costela. A costela é como se fosse, na verdade, a ideia aqui, né, do texto, é como se o texto quisesse dizer o seguinte: Deus tira a mulher da metade do homem, ou seja, o homem não é maior do que a mulher. O homem e a mulher têm a mesma dignidade. Então, tira da costela. E outro detalhe interessante que está aqui nesses versículos. O detalhe que o homem não participa da criação da mulher. O homem está dormindo. Quem cria é Deus. Assim como Deus criou o homem do nada, Deus cria também a mulher. Tira da costela do homem e faz com que a mulher exista. Então, é muito interessante esse relato aqui, a gente pode depois aprofundar, né? A gente pode depois aprofundar. Continua o texto. Tirou-lhe uma costela e a partir de dentro cresceu carne. Da costela que tinha tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a apresentou ao homem. O homem exclamou. É interessante a reação do homem. O homem não teve essa reação quando ele viu todas as coisas que foram criadas por Deus. Apesar de tudo que Deus criou era belo, é bom, mas o homem não viu o homem não ficou tão entusiasmado, né, quando ele viu os animais. Quando ele vê a mulher, ele se entusiasma. O coração dele exulta e ele diz: esta sim é osso de meus ossos e carne de minha carne. Seu nome será mulher, porque a tiraram do homem. Por isso, um homem abandona pai e mãe, junta-se à sua mulher e se torna uma só carne. Os dois estavam nus, e o homem e sua mulher não sentiam vergonha. Interessante também isso. A gente não vai ter tempo de ficar aqui explicando muito esses textos, mas só para a gente entender aqui, no versículo 23, a gente percebe que Jesus disse isso lá. A gente percebe que o capítulo 2 também está presente naquela afirmação que Jesus fez do princípio. No princípio está também esse capítulo 2. E o interessante de tudo isso é que os dois estavam nus. Aqui está um detalhe interessante. Não existia vergonha. Não existia, e depois a gente vai aprofundar isso nos outros temas, o que nós chamamos de redução do outro ao seu aspecto sexual. Então, eles estavam nus, mas o olhar que o homem lançava sobre a mulher e o olhar que a mulher lançava sobre o homem era o mesmo olhar que Deus lançava sobre os dois. Então, o homem ainda não tinha acontecido o pecado original. Com o pecado original, o que aconteceu? Com o pecado original, lembrando aqui, só um detalhe interessante, vocês se recordam que eu falei que o homem, ele a antropologia teológica fala do homem enquanto corpo e alma? Na criação do homem, corpo e alma estão profundamente harmonizados. O corpo não é um problema, né? Corpo e alma estão harmonizados. Então, o corpo está profundamente submetido à alma. Então, não existe uma distorção no olhar do homem e da mulher. No capítulo 3, como disse para vocês, vai acontecer o quê? O pecado. Não vou aqui explicar o capítulo 3, talvez eu fale sobre isso depois, ou quando eu for tocar em algum outro ponto, e nas outras catequeses, quiser, mas só para a gente avançar um pouquinho, a gente vai perceber que no capítulo 3 vai acontecer o quê? O pecado original.
a queda do homem. E quando acontece a queda do homem, o que vai acontecer com o homem? O homem vai, a partir de agora, a primeira atitude do homem e da mulher é se esconderem de Deus e se esconderem um do outro. Porque agora Deus representa um perigo para o homem e também a mulher representa um perigo para o homem e o homem representa um perigo para a mulher. Ou seja, a partir de agora, o olhar do homem e da mulher é um olhar transtornado pelo pecado. É um olhar que foi ferido pelo pecado. Então, aqui está uma base muito interessante para toda a nossa teologia do corpo. Vocês vão perceber que depois a gente tem ali o capítulo 5, 27 e 28, que está mais, vocês anotem aí, está no tema que nós vamos aprofundar sobre o Sermão da Montanha, certo? É o texto bíblico que fundamentará toda a discussão do ciclo 2, que vai tratar sobre a redenção do coração do homem, né? O coração concupiscente, o coração que agora foi marcado, né, pelo pecado, né? Que está, muitas vezes, marcado pela condição de pecado. E Mateus 22, 25, 28, já o relato que vai falar da redenção do corpo. Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês colocarem, anotarem o que eu falei até agora, colocar aí alguma pergunta. Eu vou dar aí um tempinho, né? A gente coloca aí um intervalo de 5 minutozinhos, aí vocês mandam alguma pergunta para a gente aqui, para a gente perceber se está dando certo ao que nós estamos aprofundando. Peço mais uma vez perdão, porque a gente está realmente tratando nessa introdução de muita coisa e a gente acaba por, de certa forma, escolher comentar algum aspecto que a gente entende como importante. Tá certo? 5 minutos, a gente bebe água e depois a gente volta. Coloque a sua pergunta. Talvez eu não vá responder agora, mas a gente depois, vou ver se aplica o que nós estamos falando aqui, para a gente continuar. E se eu não responder agora, responderei na próxima reunião, no próximo curso, no próximo dia de curso. Tá certo? 5 minutos e a gente dá uma espairecida. Então, vamos retornar aqui, porque já são 9 horas, e eu não quero que vocês durmam muito tarde, tá certo? Assim, eu me comprometo a falar menos, tá certo? Agora a gente vai só ir para alguns aspectos importantes, mas eu quero responder aqui as perguntas que eu não responder agora, que vai exigir talvez uma reflexão e talvez alguma outra base na construção e que ia demorar, talvez, uma resposta, eu posso responder no privado, ou posso responder na próxima reunião. Eu vou responder o que está mais dentro aqui do que a gente está falando, tá certo? Dentro do que a gente acabou de comentar dos textos bíblicos. O Miguel Nivaldo, ele diz assim: Padre, o Senhor falou que após o pecado original, eles se escondem, agora Deus representa perigo para eles. Entendi. Mas homem representa perigo para a mulher e a mulher para o homem? Não entendi muito. Então, o que significa representa? Aqui é importante a gente entender do que nós estamos falando, né? Qual é o que significa representa perigo? O que o texto bíblico está nos dizendo? Que quando eles começam a conviver, se recordam que eles não estavam, que quando Deus criou a mulher, o homem se maravilhou? Como é que estava a mulher? Estava nua, né? Então, a mulher estava nua diante do homem. O homem estava nu diante da mulher. Só que eles não reduziam, porque o olhar deles ainda não tinha sido ferido pelo pecado. Quando o olhar deles é ferido pelo pecado, aí sim, o que acontece é eles se afastam um do outro. Então, a sexualidade agora, que era uma realidade que era vivida por eles, agora é um desafio que eles vão ter que enfrentar. E aí, dentro disso, gente, entendam que a teologia do corpo vai justamente tratar desse tema, porque a gente está falando de um processo de redenção do corpo.
Nas outras formações, nós vamos falar sobre redenção do corpo. Então, existe o quê? A ferida do pecado no coração do homem, ou seja, não existe mais uma harmonia entre o corpo e o espírito, mas Jesus, ele nos salvou. E a salvação de Jesus, mesmo sendo salvos por Jesus, ficou presente dentro de nós o quê? As concupiscências do poder, do prazer e do possuir. As concupiscências, elas são amorais. Porém, eu posso ser influenciado pelas concupiscências. E aí sim, posso ferir, né, a minha castidade, enfim. Então, a concupiscência é amoral. Porém, o meu comportamento diante das sugestões que ela me faz vão determinar se eu estou vivendo uma vida redimida ou não, né? Mas depois a gente entra nesse aspecto. Então, é nesse sentido que mulher e homem começam a ter esse conflito dentro de si, que a gente pode chamar aqui, vai chamar de luxúria, né? A desordem afetiva, enfim, depois a gente pode tratar melhor disso em outro tema, para a gente não ficar muito preso a ele. Deu para entender? Espero que tenha dado para entender o que significa, de fato, esse perigo, né, que é a redução do outro ao aspecto sexual. Em outras palavras, o outro deixou de ser sujeito e passou a ser objeto. É o que a gente vive na sociedade hoje, né? A sociedade do possuir. Eu me esqueço que eu estou me relacionando com a outra pessoa, que essa outra pessoa, ela me complementa, e que essa complementaridade que existe, ela não pode ser uma justificativa para que eu possa usar o outro. Entende? O outro não pode ser usado por mim. Eu não posso me utilizar do outro para me satisfazer. Aí depois a gente pode, em outras formações, quando a gente for tocar no aspecto da relação matrimonial, quando a gente tocar em outros aspectos, falar para os noivos, para os casados, a gente pode comentar melhor sobre isso. Então, agora a gente apenas só está acenando para algo que a gente vai conversar posteriormente, tá certo? Então, vamos continuar aqui o nosso tema, para a gente não terminar muito tarde. Eu vou agora ir finalizando o tema de hoje para vocês. Então, a gente falou da teologia do corpo, é uma antropologia, é uma abordagem pedagógica, né? Que, na verdade, a gente aqui está falando de uma educação na castidade, e a castidade, a gente vai depois aprofundar isso, a castidade, ela é um dom para todos os fiéis cristãos, para toda pessoa. A castidade não é uma realidade para os solteiros ou os celibatários. A castidade é um dom que os padres são chamados a viver, os ministros ordenados são chamados a viver, que são chamados a viver no celibato. Os solteiros, os noivos, são chamados a viver no contexto, né, do seu estado de vida. Aqui, claro, a realidade do solteiro não é bem um estado de vida, mas a sua realidade atual, se você é solteiro, você deve viver a castidade. E, claro, a castidade para um solteiro é diferente do que para um celibatário, é diferente para a castidade, é diferente para a vivência do casado. Então, é só para a gente entender bem isso. Então, vamos caminhar agora, tá certo? Como disse, para essa conclusão. Então, a teologia do corpo, pedagogia do corpo. Nós precisamos ter uma visão positiva sobre a nossa sexualidade. Quantas vezes você já ouviu falar que a igreja, o cristianismo, é contrário ao corpo? Talvez você um dia disse isso, que a igreja é contrária ao corpo. Longe da igreja ser contrária ao corpo, né? Então, a igreja, ela entende que o corpo expressa a pessoa. Se a gente pensar na teologia do corpo, e é essa a problemática da teologia do corpo. Quando a gente fala
do corpo, da corporeidade, a gente está falando que o homem que foi criado por Deus, ele foi criado para viver aquilo que é vivido no céu. E o que é vivido no céu? O amor. A essência de Deus é o amor. Se nós somos imagens e semelhanças de Deus, nós somos chamados a reproduzir nas nossas relações o amor. Somos chamados a amar. E como nós vamos amar? Nós vamos amar com o nosso corpo. O que eu estou fazendo agora aqui com vocês? Eu estou, através do meu corpo, através da minha pessoa, do meu corpo, eu estou servindo a vocês. É um ato de caridade, é um ato de amor. Então, Deus nos dá o corpo para nós amarmos. Nós amamos quando temos o vínculo matrimonial. Amamos através do ato conjugal. O ato conjugal é uma expressão do amor, e é bela a expressão do amor através do sexo. Mas nós amamos também de diversas outras formas. Um celibatário que renunciou à vida matrimonial, à vida conjugal, para viver dedicado à fé. O amor. Então, o amor em todos os sentidos. Nós fomos criados por Deus para sermos amados por Ele em primeiro lugar, para amá-lo e para amar os outros, para amar os nossos irmãos, tá certo? Então, longe de nós pensarmos que o corpo é, como dizia a filosofia dos platônicos, né? Os filósofos que seguiam essa linha, o corpo como prisão da alma. Longe de nós pensarmos isso. O corpo não aprisiona a alma. A alma não está querendo como que fugir dessa prisão. Não é isso. Isso não é visão cristã. Não é visão católica. Outra coisa, muito menos nós podemos pensar como, né, o gnosticismo, né, o maniqueísmo, que entendia que a matéria era má e o espírito era bom. E nesse sentido, a matéria, o espírito tinha que como se libertar da matéria, né? Até mesmo essa concepção, que aí sim, né, essa concepção é uma concepção completamente errada, porque compreende que a matéria, tudo que vem da matéria é algo a ser desprezado e que só é válido o que vem do espírito. Então, o cristianismo, e aqui quem diz isso é Christoph West, que é fantástico, Christoph West, ele vai falar que a religião cristã, ela preste atenção, tá certo? Ela é encarnacionista. Preste atenção no que eu estou falando. Não estou dizendo que a religião cristã é reencarnacionista. A igreja, de modo nenhum, compreende a reencarnação, né? Nós acreditamos na ressurreição. Inclusive, esse corpo que Deus me deu, é o corpo que será espiritualizado. É esse corpo que será espiritualizado. Portanto, a igreja fala da encarnação. O Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. A igreja fala da encarnação. Então, o cristianismo é a religião da encarnação. O cristianismo é a religião da encarnação. Então, a igreja não vê dicotomia, não tem uma visão dualista entre corpo e alma. A igreja entende a pessoa como uma única realidade: corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Então, isso aqui é fundamental. E é nesse sentido que a gente compreende essa expressão que está que vocês vão ver agora, não sei se vocês já estão vendo, que é o corpo, essa expressão, melhor, essa frase, é a frase lapidar, a gente poderia dizer, da teologia do corpo, né? A frase que, de certa forma, explicita toda a riqueza da teologia do corpo. O corpo, e só ele, é capaz de tornar visível o que é invisível.
o espiritual e o divino. Ele foi criado para transferir, preste atenção, o corpo foi criado por Deus para transferir para a realidade visível o mundo, a realidade visível do mundo, o mistério escondido desde a eternidade em Deus, o amor de Deus pelo homem, e assim ser seu sinal. Tem uma catequese que vai dizer que o corpo é sacramento da pessoa. É justamente isso que a gente está aqui falando. Então, o corpo, e só ele é capaz de tornar visível o que é invisível. O que é invisível? O amor de Deus. A gente só compreende o amor de Deus porque Jesus veio revelar para nós este amor. Jesus, ao se encarnar, veio revelar para nós o amor de Deus. E o nosso corpo, ele deve expressar, porque ele é imagem e semelhança de Deus, este amor, o amor de Deus. Queridos irmãos, como esse é um processo de redenção, tá certo? Da nossa carne, de compreensão do valor do nosso corpo e da santidade que nós precisamos a cada dia galgar. É um processo mesmo a santidade. Deus nos criou para a santidade. Deus nos criou para sermos santos. Então é um processo que nós vamos viver. Então é nesse sentido que a gente compreende, a partir desse texto, que a gente compreende o quê? O valor da nossa corporeidade. A gente vai entender através desse texto, que depois vocês vão receber. Esse texto também fala, além de falar que o homem é, de certa forma, por ser imagem de Deus, como que revela, né, através da sua imagem, que foi ferida pelo pecado, mas revela o amor de Deus através dos seus atos. Ao mesmo tempo, a gente pode ver aqui a encarnação de Deus. O amor se fez carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, já caminhando para a nossa conclusão, a conclusão da nossa formação, o verbo se fez carne. Santo Irineu, ele vai dizer que o corpo é o eixo da salvação, portanto, aqui mais um texto falando da importância do corpo. Teologia do corpo. Então, nós podemos fazer uma teologia do corpo, porque o verbo se fez carne, ou seja, a teologia significa o quê? O estudo de Deus. Então, nós podemos fazer o estudo de Deus porque o verbo se fez carne, se revelou para nós, revelou o amor de Deus, revelou Deus para nós. Quem vê o Filho, vê o próprio Deus. E para finalizar, a gente quer colocar para você o vídeo da próxima semana. Vamos fazer o seguinte, nós vamos passar aqui o tema da próxima semana. Vou dar algumas orientações para vocês, tá certo? Eu quero mais uma vez pedir para vocês que vocês entrem no link, não passem simplesmente o link do que a gente está fazendo aqui do vídeo. Por quê? Porque a pessoa pode ver o vídeo e o nosso objetivo também é acrescentar, dar à pessoa a possibilidade de crescer no conhecimento do tema, e também você pode ser um instrumento de Deus, e esse é o seu papel. A gente vai concluir hoje, vai reabrir, né, o link, divulgue o link, seja também alguém que ajuda outras pessoas a terem uma experiência de Deus. O próximo tema que nós vamos passar, que nós vamos aí sim aprofundar, e aí vai ser um pouquinho diferente, porque a gente não vai estar falando tanto desses temas que eu abordei aqui. Recordo a todos que eu tentei simplificar, e recordo a todos que não tem como a gente falar de tudo, né? É uma introdução, e o objetivo é que nos próximos cursos, o curso presencial e o curso que nós vamos fazer, o curso fechado, a gente vai ter muito mais tempo de aprofundar cada aspecto daquilo que a gente aqui está falando. E aprofundar mesmo, você vai ter condições de rezar e aprofundar a teologia do corpo. Então, vocês vão ver agora o tema, tá aí o tema, teologia do corpo e os jovens. Então, agora nós vamos fazer uma abordagem para os jovens. Os jovens que participaram da formação de hoje, claro, vão ter uma base do que nós falamos. Quem entrar no link vai ter acesso a esse link, tá certo? A gente vai postar para vocês, mas a gente pede para que vocês não divulguem. Nós vamos fazer um resumo, enviar para vocês, e vamos orientar também leitura dos textos bíblicos, da catequese que a gente citou aqui, e a gente pede, por favor,
o feedback de vocês, tá certo? Eu vou pedir para o pessoal do Centro de Formação me repassar os feedbacks, as perguntas, e eu vou tentar formular toda a programação. Por favor, me passem o quanto antes, para que eu tenha alguns dias para fazer pesquisa e também poder responder a você, tá certo? Então, o tema vai ser o valor da castidade, amor versus luxúria. Agora nós vamos passar o vídeo e depois do vídeo vocês permaneçam que eu vou dar a bênção final, tá certo? O desejo faz parte da realidade do coração humano. Quando afirmamos que o desejo, quanto à original atração recíproca da masculinidade e da feminilidade, representa uma redução, temos uma redução intencional, quase uma restrição ou fechamento do horizonte do espírito e do coração humano. Uma coisa, de fato, é ter consciência de que o valor do sexo faz parte de toda a riqueza de valores com que ao varão aparece o ser feminino. E outra coisa é reduzir toda a riqueza pessoal da feminilidade àquele único valor, isto é, ao sexo, como objeto idôneo à satisfação da própria sexualidade. O desejo faz que no interior, isto é, no coração, no horizonte interior do homem e da mulher, se ofusque o significado do corpo. Depois vocês escutam, a gente vai depois mandar para você também. Escute com mais cuidado, com mais atenção. A gente vai mandar também para vocês a catequese que fala sobre esse vídeo que vocês escutaram, que vocês ouviram, e para que você possa compreender bem o tema que a gente vai estar aqui aprofundando na próxima semana, tá certo? Então vamos finalizar esse momento, receber a bênção. Antes de receber a bênção, estamos aqui diante da imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Eu queria propor a vocês fazer aqui o ato de consagração. Estou em Belém, e em Belém, nós que moramos aqui em Belém, temos um amor especial à Nossa Senhora de Nazaré. Então, nós queremos sempre consagrar a Nossa Senhora de Nazaré esses momentos de curso, pedir a sua proteção sobre nós. Tá certo? Vocês que não conhecem, acompanhem conosco. Senhora de Nazaré, da antiga raiz de Jessé, da casa real de Davi, descendente de São Joaquim e de Santana. Sempre que a angústia, o medo e a solidão me abatem, me entrego em teus braços, ó Mãe. Como criança carente em busca de alívio, carinho e proteção, mergulho em teu coração imaculado e consagro a ti, querida Mãe, o meu passado e todas as minhas lembranças, o momento presente e todas as suas aflições, o meu futuro e a vida eterna que Deus me reserva no céu. O sacramento do batismo que um dia recebi me tornou filho de Deus e filho teu, ó Mãe, e fez-me também herdeiro de seu reino. Por isso venho agora renovar diante de ti, ó Virgem de Nazaré, as promessas do meu batismo. E para que eu possa ser fiel a elas até o fim de minha vida, peço a tua intercessão junto ao teu Filho Jesus. Doce Senhora de Nazaré, a ti consagro agora as minhas aspirações, meus projetos, meus sonhos, minha missão, minhas realizações, tudo que tenho e tudo que sou. Consagro também todos os dias restantes de minha vida terrena, pedindo por eles a tua intercessão e a tua bênção materna, para que sejam dias serenos, cheios de paz e de muitas graças. Quero também te consagrar desde já, Senhora de Nazaré, o momento de minha morte, quando por tuas mãos e amparado pelos braços de teu esposo, São José, poderei finalmente ver o teu rosto, abraçar teu Filho Jesus e contemplar a glória do Pai no amor infinito do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus abençoe a todos e nos encontramos na próxima terça-feira. Shalom.